Bom dia. Domingo, dia 13 de setembro, começando com Jorge Ben, dia Úrsula e a sua Tábua da Esmeralda, com o Errar Humano Oeste. Bom dia, Cristina. Tem uns dias que eu acordo, ó. Bom dia, Rúbia. Isso é uma daquelas músicas emblemáticas, assim. Também como ontem, na mesma época. Bom dia, Maio, hein, nega? Um disco de 74, esse aqui. Mesmo período do Tim Maia Racional, aquela época em que estava efervescente assim, a cultura no Brasil, que as pessoas se revoltavam de fato, né? E culturalmente se revoltavam. Bom dia, Rosana. Oi, Kelly. Oi, Rosa. Rosana. E aí, essas músicas, elas tinham que contar alguma coisa, mas de uma forma não muito direta, né? Por causa da ditadura. E aqui ele está falando do Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, o mago. Bom dia, Xande. Então, eu gosto muito de estudar as músicas, assim, as letras, porque elas vão contando toda a história, né? Então vamos lá. Então a gente está lendo Thich Nhat Hanh, né? Terceira edição, editora Boa de Gaia, tradução Hélio Burgos. Então esse livro aqui, o Thich Nhat Hanh está contando a história do Buda, e ele vai contando muito costurando, né, permeando assim as situações em que o Buda passou, e ele é muito perspicaz para contar isso, porque ele vai tirando aos pouquinhos, assim, ele vai tirando as nossas dúvidas, ele tira as dúvidas, como é que o Buda abandonou a família, né? Daí fala, como é que o Buda pregava, assim, dava os seus sermões, aí ele vai contando, como é que o Buda construiu a sanga dele, quem foram os mecenas, os apoiadores, né? De que forma que surgiram os principais nomes, assim, né? O Sariputra, Mahakasyapa, Ananda, Devadatta, que são nomes que vão fundar o budismo, né? Assim, o budismo, depois de uma outra forma, eles vão difundir o budismo para outros lugares. O Ananda é o precursor do budismo Zen, né? Então agora ele aparece, o Ananda, aqui nessa história, vocês vão ver que o Ananda surge. O Ananda bem novinho, assim, 18 anos, né? Vai surgir agora na história, e o Ananda tá pro budismo, tá pro Buda, assim como Pedro tá pro Jesus, como Platão tá pro Sócrates, né? Eles são figuras fundamentais, né? Se não houvesse Platão, não existiria Sócrates, porque Platão ele vai contar toda a história do Sócrates, e ele vai escrever essa história porque o Sócrates não escreveu nada. Assim como o Pedro vai difundir a Igreja Católica, como o Ananda vai difundir todos os ensinamentos do Buda, né? Porque o Ananda ele vai ficar junto do Buda agora, a partir de agora, por 45 anos. 45 anos. Dormindo ao lado do Buda. Servindo o Buda o tempo inteiro. 24 horas por dia. É muita viagem, assim. Mas agora só conta a história quando eles se conhecem ali, né? Quando é que eles surgem. Claro, eles não se conhecem, eles são primos, mas quando ele entra pra Sangha. Eu acho o máximo, Ananda. Assim como eu gosto muito do Chanda. Eu tenho meus preferidos aqui. Então, capítulo 38, Ó Felicidade. Do país dos Sákyas, o Buda entrou na região norte de Kosala, acompanhado por 120 bhikkhus, incluindo rapazes das nobres famílias. Eles descansaram em um parque perto da cidade de Anupia. Lembro que ontem ele saiu de Kapilavastu, né, foi embora, né, da família lá. Ele estava lá com o pai, com a Yasodhara, e ele começou a migrar de novo, que era o lar do povo Mala. Venerável Sariputra estava viajando com o Buda, assim como Kaludai, Nanda e o novato Raula. Raula o filho, e Nanda é o irmão dele, que está ali fazendo um retirozinho, porque o rei pediu, né, porque ele é meio... Né.
Menos de um mês após a partida do Buda de Kapilavastu, 2 rapazes do clã dos Sakyas, pertencentes a uma família muito abastada, também pensaram em deixar seu lar para serem ordenados. Vocês já viram que todo mundo é abastado ali, né? Todo mundo tem grana, todo mundo é príncipe, é rei, é qualquer coisa, assim, né? Nada menos que isso, assim, né? Eu fico impressionado com esse período da Índia, assim, né? Todo mundo tem muita grana. Mahanama e Anuruddha, a família deles possuía 3 residências magníficas, uma para cada estação. Mahanama queria seguir vários de seus amigos que haviam se tornado bhikkhus, mas quando soube que seu irmão tinha pensamentos semelhantes, mudou de opinião. Havia apenas 2 filhos na família. Ele pensou que seria uma pena os 2 se tornarem monges. E assim, Mahanama deu preferência ao desejo de seu irmão, garantindo-lhe o privilégio de pedir para ser ordenado. Quando Anuruddha, contudo, pediu permissão à sua mãe, ela protestou. Meus filhos são minha única felicidade nesta vida. Se você virar monge, eu não suportarei. Tem que lembrar, gente, não vão largar tudo agora aí, quem está assistindo, e vou virar monge, aquela coisa toda. Isso é um período da história. É um período de efervescência disso. E era natural, né? Logo nas primeiras lives eu contei isso. Era natural na Índia, e acho que até hoje é um pouco assim, que dentro da vida das pessoas, então tinha o período de fortalecimento da estrutura de caráter, né, adolescência e tal. Aí depois casavam, e aí num determinado período eles iam para retiros e ficavam, né, depois dos 50, 60 anos, assim. É natural. Só que aqui eles estão indo muito, muito jovens e as famílias estão preocupadas. Então é comum na época, a cultura da época. Então não saiam largando tudo e vou ir morar num retiro e não sei o que, num lugar assim, tipo, né? Não viajem, tá? Anuruddha lembrou-se dos tantos outros nobres que já tinham se tornado bhikkhus. Disse a ela como praticar o caminho poderia trazer paz e felicidade não apenas para o monge, mas também para sua família e sociedade. Como Anuruddha havia escutado muito das palestras Dharma que o Buda tinha proferido no Parque Nigroda, foi capaz de falar eloquentemente sobre o ensinamento para sua mãe. Finalmente ela disse, muito bem, vou deixar você ir, mas sob uma condição de que seu bom amigo, Badia, decida tornar-se monge também. Ela tinha certeza de que Badia jamais consideraria a hipótese de ser um bhikkhu. Ele também era membro do clã imperial e sustentava um alto posto. Seria difícil para ele abandonar suas vastas responsabilidades e sua estimada reputação em prol de uma vida de simples monge. As artimanhas da mãe, né? Anuruddha, entretanto, não perdeu tempo e foi procurar seu amigo. Badia era o governador das províncias do norte. Tinha muitos soldados sob seu comando. Até mesmo seu palácio era vigiado dia e noite por guardas armados. Todo dia, seu quartel fervilhava com as idas e vindas de importantes dignatários. Badia recebeu Anuruddha como um convidado de honra. Anuruddha disse a ele, quero deixar minha casa para me tornar um bhikkhu sob orientação do Buda. Contudo, não posso fazer isso e você é a causa dessa minha impossibilidade. Badia riu. O que você disse? De que modo eu o impediria de virar monge? Por quê? Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para ajudá-lo a realizar seu desejo. Anuruddha explicou a sua pré-condição e concluiu falando, você acaba de dizer que faria qualquer coisa ao seu alcance para ajudar-me a ser um monge. Mas a única coisa seria você mesmo tornar-se um. Badia sentiu-se de mãos amarradas. Não que não estivesse se sentindo inclinado a seguir o Buda e o caminho do despertar. De fato, secretamente tinha a intenção de tornar-se um bhikkhu, em uma data distante, certamente não naquela. Ele disse, daqui a 7 anos vou me tornar monge, espere até lá. 7 anos é demais para se esperar. Quem pode dizer se vou estar vivo até lá? Badia riu novamente. Por que tanto pessimismo? Mas está bem, dê-me 3 anos e me tornarei um bhikkhu. Mesmo 3 anos é tempo demais. Muito bem, 7 meses. Preciso arranjar tudo com meus criados e delegar minhas obrigações governamentais. Por que uma pessoa prestes a abandonar o lar e seguir o caminho requer tanto tempo assim para se desvencilhar dos seus prazeres? Ele é insistente, né? Um bhikkhu se despoja, deixando tudo para trás, a fim de seguir o caminho da liberdade e da liberação. Se você demorar tanto, acabará mudando de ideia.
Está bem, meu amigo, dê-me 7 dias, e eu me juntarei a você. Extasiado, Anuruddha foi para casa avisar sua mãe. Ela sequer sonhava que o governador Badia abandonaria tão facilmente sua prestigiosa posição. Repentinamente, percebeu o poder da senda da virtude e sentiu-se melhor em deixar o seu filho partir. Então, voltando, reafirmando o que eu falei aqui, né? Não sai largando tudo, tá, gente? Não é assim que funciona na nossa cultura. Tá? Isso é a cultura da Índia, há 2.600 anos atrás. Anuruddha persuadiu alguns outros amigos a juntarem-se a ele. Eles chamavam Bhagu, Kimbila, Devadatta e Ananda. Devadatta e Ananda, os nomes principais que a gente tem que guardar agora aqui. O Devadatta e Ananda são os primos do Buda. Devadatta é o ruinzinho, aquele lema do primo que atirou naquele cisne, né, aquele pássaro voando e uma flecha, e ele queria matar o cisne, né, e o Buda disse, não, eu recupero ele e tal. E o Ananda é o bom da história, assim, é o que tem uma memória prodigiosa. Se não fosse ele, a gente não teria o budismo hoje. Todos eram príncipes do clã imperial. No dia combinado, reuniram-se na casa de Devadatta e saíram em busca do mestre. O Devadatta tenta matar o Buda várias vezes. Tá? Isso não é um spoiler, isso aí vocês podem procurar em qualquer lugar. Ele é ruim. O diabinho. Mas a real é assim, tem que existir um aspecto sempre de dualidade, né? Então tem que existir o mal para a gente perceber o bem, tem que existir o diabo para a gente perceber o Deus, tem que existir o Devadatta para a gente perceber o Buda. Então a dualidade em alguns aspectos, embora a gente no budismo a gente procure não trabalhar essa dualidade, né? de perceber, não ficar criando esse tipo de coisa, não vou entrar aqui porque senão vai ficar longo, mas a gente precisa ter uma contraposição para entender o outro lado, senão a gente fica perdido e a gente não valoriza. Todos eram príncipes do clã imperial. No dia combinado, reuniram-se na casa de Devadatta e saíram em busca do mestre. Tinham todos a mesma idade, exceto Ananda, que estava ainda com 18 anos. Este, porém, havia recebido a permissão de seu pai para seguir seu irmão mais velho, Devadatta. Os 6 príncipes viajaram de carruagem até chegar em uma pequena cidade nas cercanias de Kosala. Eles tinham ouvido falar que Buda estaria próximo de Anupiya. É que pode, né? Devadatta e Ananda sendo irmãos, um sai do avesso. Né? Anuruddha sugeriu que se livrassem de suas joias e ornamentos antes que atravessassem a fronteira. Todos removeram seus colares, anéis, braceletes e embrulharam tudo em um manto. Eles concordaram em procurar por alguma pessoa pobre a fim de doar aquilo. Logo notaram uma pequena barbearia ao lado da estrada. Era de um rapaz quase com a mesma idade deles, um sujeito atraente, mas que usava roupas muito surradas. Anuruddha entrou no estabelecimento e perguntou o nome dele. O jovem barbeiro respondeu, o Pali. Anuruddha perguntou se ele poderia guiá-los até a fronteira. Alegremente, o Pali levou-os lá. Eu acho que essas coisas assim, não tem nos sutras, né? O Tishnahã pesquisou, claro, né? Ele leu isso em Pali, em sânscrito, em chinês, que ele lê todas essas línguas, né? E não tem dúvida que ele pesquisou, mas vai saber que o Pali era um barbeiro, entende? Ele vai pegar na época assim quais são os tipos de formações que tinha na época para as pessoas de baixa casta e vai dizer, tá, esse o Pali poderia ser isso, né? Então isso é a parte do romance, a parte da ficção, né? Alegremente o Pali levou-os lá. Antes de deixá-lo, os rapazes puseram em suas mãos um manto contendo as preciosas joias e ornamentos. Anuruddha disse, o Pali, nós pretendemos seguir o Buda e viver como bíconos. Essas joias já não servem para nada. Gostaríamos de dá-las a você. Com elas terá o suficiente para viver tranquilo por resto dos seus dias. Pensa nas joias. Né? Os príncipes se despediram de Upali e atravessaram a fronteira. Quando o barbeiro abriu o manto, o fulgor das chamas de ouro ofuscou seus olhos. Ele pertencia à casta mais baixa da sociedade. Ninguém da sua família jamais possuíra sequer uma grama de ouro, ou mesmo um mero anel. Agora ele tinha um manto cheio de gemas preciosas. Ao invés de ficar feliz, porém, de repente, ficou tomado de pânico. Agarrou o embrulho, abraçando-o fortemente. Todos os seus sentimentos prévios de bem-estar desapareceram. Olha como é que é, né? Sabia que havia muita gente capaz de matá-lo pelo conteúdo do pacote. O Pali refletiu. Os nobres jovens, que tinham desfrutado de toda a prosperidade e poder,
estavam desistindo de tudo aquilo em favor de tornar-se monges. Sem dúvida, perceberam o perigo e transtornos que a fortuna e a fama podem trazer. De repente, ele também queria se desfazer do presente e seguir os príncipes em busca da verdadeira paz, alegria e liberação. Sem hesitar um instante, pendurou o embrulho em um ramo próximo para ser encontrado pelo primeiro que passasse por ali. E então cruzou a fronteira. Depois de algum tempo, alcançou os jovens nobres, unindo-se a eles. Depois procurem ali os 8 aspectos mundanos. Eu já falei isso aqui, né? Os 4 positivos, os 4 negativos. Se a gente conseguir superar isso, o budismo não é contra tu ter dinheiro. Jamais, não acreditem nisso. O budismo não é contra nada, na verdade. Ele é a favor de que tu veja as coisas como elas são. Então tu pode ter dinheiro desde que tu não tenha apego por isso. Né? As pessoas têm dinheiro e se transformam. Surpreso em ver o Pali correndo em sua direção, Devadatta perguntou: "O Pali, por que está correndo assim? Onde está o pacote de gemas que demos a você?" O jovem respirou fundo, buscando ar, e explicou como havia atado o embrulho a uma árvore para ser apanhado pelo primeiro transeunte. Disse que não se sentiria nada bem com tais riquezas e queria juntar-se a eles. Tornando-se um bícono sob a orientação do iluminado. Devadatta riu. Você quer se tornar um bícono, mas você é um... Ele já ia dizer que ele é um intocável. Né? Anuruddha cortou Devadatta. Maravilha, maravilha. Ficaremos felizes se você se juntasse a nós. O Buda ensina que a Sangha é como um grande oceano e que os bíconos são como muitos rios que fluem para aquele oceano, tornando-se um com ele. Embora tenhamos nascido de diferentes castas, uma vez que nos juntemos na Sangha, somos todos irmãos, sem quaisquer distinções que possam nos dividir. Badia estendeu sua mão para cumprimentar o Pali. Apresentou-se como ex-governador das províncias do norte do reino dos Sákyas. Ele apresentou também os demais príncipes para o Pali, que se inclinou profundamente para cada um deles. Tu vê que ele se apresenta, mas ainda ele tem os rótulos ali, né? Juntos, 7 rapazes prosseguiram seu caminho. É muito difícil quando tu vai para retiro, assim. No começo era, né? Agora não foi mais. Nos primeiros retiros, assim. Difícil tu te apresentar quando tá num grupinho, assim. Mas depois, com o tempo, tu completamente sem rótulos é uma maravilha. Tu vai para o retiro sem rótulos nenhum, assim. É um espetáculo. Eles chegaram a Anupiya no dia seguinte e foram avisados de que o Buda estaria em uma floresta cerca de 3 quilômetros a nordeste da cidade. Eles tomaram o rumo da floresta e lá encontraram o mestre. Badia falou o nome do grupo. O Buda aceitou o pedido deles de serem ordenados. Badia também disse: "Nós gostaríamos de pedir que o Pali seja ordenado primeiro. Então cumprimentaremos. Cumprimentaremos o Pali como nosso irmão mais velho do Dharma." Bacana, né? Afastando quaisquer vestígios de falso orgulho e discriminação que possa permanecer em nós. O Buda ordenou o Pali primeiro. Como Ananda contava apenas com 18 anos, ele tomou votos de novato, a fim de preparar-se para a ordenação completa quando tivesse 20 anos de idade. Lembra que daí o Buda já sacou lá, quando ele pegou o Rahula com 7 anos, ele disse: "Não, agora só com 20 anos." Ananda agora era o membro mais jovem da Sangha após Rahula. Este ficou maravilhado em ver Ananda. 3 dias após a ordenação, eles partiram com o Buda e os outros bhikkhus e se dirigiram para Vesali, onde descansaram por 3 dias no Parque Mahavana. Após, levaram 10 dias para chegar ao monastério da Floresta de Bambus em Rajagaha. Caminhavam pra caramba, assim, né? Venerável Kasyapa, Magalana e Kondana ficaram felizes em ver o Buda novamente, assim como os demais 600 bhikkhus que haviam naquele lugar. O rei Bimbisara, lembram dele, não perdeu tempo em fazer ao Buda uma visita tão logo soube da sua chegada. A atmosfera na floresta de bambus era feliz e calma. A estação chuvosa se aproximava rapidamente e os veneráveis Kondana e Kasyapa estavam bem preparados. Aquela seria a 3ª estação das chuvas desde o despertar do Buda. Ele passara a primeira no Parque dos Servos e a segunda na floresta de bambus. Antes de Badia aceitar o posto... Agora, eu estou lendo e estou lembrando de um outro livro que eu estudei, que é um livro mais de estudo, assim, não tem romance, é estudo, né, extremamente complexo, assim. E eles narram Não, foi num outro livro. Um dos livros que eu li. Eu leio muitos livros.
Nos livros que eu li, vocês lembram que o Kasyapa era daquela turma do fogo, né? E eles narram o Kasyapa como tendo muitos ciúmes do Buda. E aqui o olhar do Tishanara não. É interessante como muda o posicionamento assim da mente e tu olha para o outro como sendo diferente. E nesse livro eles afirmam que o Kasyapa ele tinha muitos ciúmes assim. E o Tishanara não narra isso. Eu sei que isso não tem nada a ver com a história, mas é importante ver como os mestres eles vão olhando e eliminando certos ruídos, né? Certas toxicidades assim, às vezes do próprio narrador ou escritor, enfim, né, que leu o sutra e viu maldade no Kasyapa. Ele não vê maldade no Kasyapa. Eu também não vi daquela forma. Isso acrescentou uma coisa imensa para a vida de vocês, né? Antes de Badia aceitar o posto de governador, havia estudado com todo o seu coração matérias espirituais. Agora, sob a orientação do venerável Kasyapa, devotara coração e mente à sua prática, passando quase todo o seu tempo meditando. Preferia dormir sob as árvores ao invés de uma choupana. Certa noite, enquanto sentado em meditação sob uma árvore, experimentou uma felicidade maior que tudo que já havia sentido anteriormente, e ele exclamou: ó felicidade, ó felicidade! Eu estava uma vez num retiro, e eu já fazia muitos dias que eu estava no retiro, e a gente estava praticando o dia inteiro, a noite inteira. A gente estava muito tempo praticando. Realmente praticando. Então, quando tu realmente cansava no final da noite, né, tu dormia um pouquinho, 2 horas, tá? E continuava praticando. E mesmo em sonho, depois de um certo período, 7, 8 dias praticando assim intensamente, de uma forma orientada também, né? A gente sabia o que estava fazendo. Houve um momento em que há uma explosão, assim, uma explosão. E então eu entendo o que o Badia sentiu aqui. É uma explosão imensa. Tu não consegue entender o que aconteceu. Um outro bico que se sentava próximo ouviu o Badia exclamando aquilo. Na manhã seguinte relatou ao Buda: Senhor, tarde da noite ontem, enquanto estava sentado em meditação, ali de boa, tal, o monge Badia não se aguentou, de repente exclamou: ó felicidade, ó felicidade. Parecia que ele sentiu falta da riqueza. O outro julgando ele. Parecia que ele sentiu falta da riqueza e fama que deixou para trás. Achei melhor contar sobre isso. Tem sempre os fofoqueiros, né? Por que ele foi julgar o outro? Eu já fico. O Buda apenas meneou a cabeça assertivamente. Após a refeição do meio-dia, Siddhartha deu uma palestra Dharma. Quando tinha terminado, solicitou que o Bhikkhuni Badia viesse para diante da comunidade, que também incluía muitos discípulos leigos. O Buda perguntou a ele: Badia, tarde da noite, enquanto estava meditando, você exclamou: ó felicidade, ó felicidade. Badia juntou suas palmas e respondeu: professor, na noite passada, realmente exclamei exatamente essas palavras. Pode nos revelar o motivo? O Buda já tinha sacado. Senhor, quando eu era governador, vivia de fama, poder e riqueza. Um dos aspectos mundanos. A todo lugar que fosse, tinha 4 soldados para me guarnecer. Por medida de segurança. Meu palácio jamais ficava sem um contingente de guardas armados dia e noite. Mesmo assim, não havia um momento que estivesse seguro. Vivia constantemente cheio de medo e ansiedade. Agora, porém, posso andar e sentar sozinho no meio da floresta. Não tenho mais medo ou ansiedade. Ao invés disso, sinto paz, tranquilidade e alegria como jamais senti em toda a minha vida. Professor, viver uma vida de Bhikkhuni trouxe-me uma tal felicidade e contentamento que não tenho mais medo de ninguém, nem de perder qualquer coisa. Estou tão feliz quanto um servo vivendo livre na floresta. Na noite passada, durante minha meditação, isto veio com tal clareza que exclamei: ó felicidade, ó felicidade. Por favor, perdoe-me pela perturbação que eu possa ter causado a você e aos demais Bhikkhunis. Aqui tem interpretações, tá? Provavelmente aconteceu isso, assim, provavelmente o Tishnara narrou essa história e deixou para que a gente entendesse, assim, ele não vai explicar, né? Vai dizer que a pessoa então se livrou dos bens e aí atingiu a felicidade porque, enfim, não se sentiu seguro com aquilo. Mas na real tu pode também ter esses bens, como Vimalakirti, que vem mais tarde aqui na história, nem me lembro se nesse livro ele fala, mas Vimalakirti é uma figura no budismo extremamente importante também. Foi um monge, só que era um monge leigo rico, riquíssimo, dono de terras, de gado, de propriedades, de comércio e tal, e parceiro do Buda, assim, na época do Buda, né? Foi monge do Buda. E ele não abandonou nada, ele continuou sendo milionário.
para a época. E mesmo assim, ele era o monge que se iluminou antes de qualquer outro. Porque ele tinha compreensão de tudo, que aquilo ali era vazio. Né? Então, ele compreendendo aquilo, o pessoal tinha medo de ir lá discutir o Dharma com ele, né? Fazer o debate Dharma que se faz, porque ele derrotava todo mundo. Né? Então, entendam isso. Tem o caminho do meio, sacaram? Né? A Serena tá bem louca porque tem um gato ali do lado. E o gato fica só olhando para ela, assim, tipo, nem se mexendo. O Buda parabenizou diante de toda a comunidade. É maravilhoso, Badia. Você fez grande progresso no caminho de autocontentamento e despojamento. A paz e a alegria que você sente é a paz e a alegria que mesmo os deuses aspiram por alcançar. Durante o retiro da estação chuvosa, o Buda ordenou muitos novos bhikkhus, incluindo um talentoso jovem chamado Mahakasyapa. Esse é uma outra figura. Ele era o filho do homem mais rico de Magadha. Todo mundo é rico. A fortuna de seu pai só era excedida pelo tesouro nacional. Mahakasyapa era casado com uma mulher de Vesali, chamada Bhadra Kapilani. Tinha vivido como marido e esposa por 12 anos, mas ambos ansiavam por seguir o caminho espiritual. Cedo pela manhã, Mahakasyapa acordou antes de Bhadra. De repente, ele notou uma serpente venenosa rastejando ao lado do braço dela, que pendia para fora da cama. O homem não ousou nem respirar com medo de atiçar a serpente. Sua esposa, a serpente, que deslizou, passou pelo braço de Kapilani e saiu do quarto. Mahakasyapa acordou sua esposa e contou a ela o que acabara de acontecer. Juntos eles refletiram sobre a incerteza e a transiência da vida, a impermanência. A mulher instou-o a procurar um professor sem demora, a fim de estudar o caminho. Como ele ouvira falar do Buda, foi direto para a floresta de bambus. No momento em que viu Siddhartha, compreendeu que aquele era o seu mestre. O Buda pôde facilmente ver que Mahakasyapa era um homem de rara profundidade e ordenou prontamente. Mahakasyapa vai ser uma figura no budismo. O novo monge falou-lhe sobre o desejo de sua esposa de tornar-se uma monja e seguir o caminho. Porém, o Buda respondeu que não havia ainda amadurecido o momento de admitir mulheres na Sangha e que ele deveria aguardar um pouco mais. Então o Buda ele não acha que ele não pensa que a mulher não vai atingir tal a iluminação. O problema é uma mulher numa Sangha, né? De 1.500 homens. Então isso é um problema. E aí então ele vai pensar no caso ali. Depois tem uma história ali que se desenvolve com a Ananda, né? O Ananda malandrão. O Ananda vai inserir as mulheres na Sangha de uma forma muito, muito estratégica, assim. E consegue. Mas tem toda a história aí. Isso é muito legal, que vai montando a forma como... Porque admitir uma mulher na Sangha não é só admitir uma mulher na Sangha. No momento que ele admite uma mulher na Sangha, ele quebra com toda... Novamente ele quebra com toda a estrutura da Índia, assim, né? Porque a mulher lá, né, é vista como quase nada, né? Os homens têm várias mulheres. E o Buda assume isso. Elas são iguais. Bah, isso aí quebra de novo, né? Aí ele é odiado, né, por todo mundo, de novo. Então é isso, o Buda está aí para romper estruturas. Então é isso. Bom, gente, domingo, aqui está chuvoso, enlajado, fechou o tempo de novo. Quem ia pedalar, quem ia caminhar, eu acho que vai ter que adiar. Um bom final de semana para vocês, um bom resto de domingo, um bom resto de final de semana. E amanhã, segunda-feira, a gente está aqui de novo. Obrigado. E continua com Jorge Ben. Que os méritos dessa nossa prática e desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar um caminho iluminado.